E agora, o Lula tá disparando o seguinte, gente. O Trump já não é mais o inimigo número 1. O Trump agora é uma vítima. Olha só como eles mudam de narrativa conforme eles vão tentando entender o que é que está acontecendo. Porque, perceba você, em cada hora, eles trocam a narrativa, tá? Porque não sabem o que está acontecendo. Eles não fazem ideia de como resolver o problema. Olha só. E ele afirma, né? Trump foi induzido a crer em mentira de perseguição a Bolsonaro. Veja só. O Alexandre de Moraes, essa semana, mostrou exatamente do que se trata. Ele mostrou ao planeta que o Bolsonaro está sendo perseguido. Que tem censura no Brasil. A imprensa inteira, não teve um canal. Todos foram censurados e todos se sentiram censurados. Você não encontra um canal dizendo, não, a Globo não se sentiu censurada. A Globo se sentiu censurada. E se sentiu censurado porque estava muito explícito a censura. Né? Que nem a Globo teve como defender. Nem a Globo teve como defender. Então, é mais ou menos por aí. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta que o presidente dos Estados Unidos foi induzido a acreditar numa mentira ao defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se o presidente Trump tivesse me ligado, eu explicaria o que está acontecendo com o ex-presidente. Ele foi induzido a acreditar numa mentira de que Bolsonaro está sendo perseguido. Não está. Ele está sendo julgado com todo o direito de defesa, disse Lula durante o lançamento do programa Periferia Viva. Na declaração, Lula também voltou a dizer que Bolsonaro tentou impedir sua posse e a do seu vice Geraldo Alckmin. Ele tentou dar um golpe nesse país, chegou a montar uma equipe para matar o Lula, o Alckmin e o Moraes. Isso está provado por delação deles mesmos. E aí ele continua com essa retórica, mas note o seguinte, mudou. Ele estava desafiando o Trump. Ontem ele dizia que ia trucar o Trump. Antes de ontem, sai o decreto para que o Brasil adote a reciprocidade contra o Trump, contra os Estados Unidos. Ou aos Estados Unidos, né, nas taxações. E hoje, Trump foi induzido. Então, de algoz, agora o Trump passa a ser a vítima dos Bolsonaro. Mais uma vez, o Lula tenta tirar o foco da incompetência do governo para a família Bolsonaro. Porque no começo de tudo isso, quando o Trump anuncia, há 2 semanas atrás, as sanções, os vilões eram os Bolsonaro, não era mesmo? Estavam atentando contra a soberania do Brasil. Trump estava atentando contra a soberania do Brasil. Não, agora não. Agora o Trump não passa de um mal informado. Tá vendo como eles estão totalmente perdidos e não fazem ideia de como resolver a situação? Na verdade, eles sabem como resolver, mas como é que agora eles vão abrir mão do projeto de tomar o Brasil? É isso aí que você está imaginando. Problema com os Estados Unidos acaba se Jair Bolsonaro estiver nas urnas, disse Flávio Bolsonaro hoje em uma entrevista à CNN. E acaba. Segundo os interlocutores da Casa Branca, Eduardo Bolsonaro e o parceiro dizem que trabalham juntos lá, né, o Paulo Figueiredo. Sim, pautem a anistia e pautem a anistia, liberem as redes sociais, liberem a liberdade de expressão no país, parem de perseguir o Bolsonaro, permitam que ele concorra às eleições em 26 e tudo tá certo. Não vai ter taxa alguma. Olha só, governo Lula deixa aliança em memória do Holocausto. Esse foi um ataque do Lula, gente, de covardia, né? De covardia. É só um covarde. E aí você mostra a raiz sombria na qual o presidente Lula está, sabe, preso, que é a do terrorismo, que é a do antissemitismo, a do antisionismo. Governo Lula deixa aliança em memória do Holocausto. Eles já haviam adotado a posição sul-africana
contra Israel, de acusar Israel no Tribunal Penal Internacional de genocídio, de genocida, né? Estado genocida, apartheid, por aí vai. E agora ele presenteia o Brasil com mais essa desgraça, com mais essa maldição, né? O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que o governo Lula retirou o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. O Brasil atuava como integrante observador desde 2021. Removeu. Ou seja, o Lula não referendou uma lei que estabelecia amizade entre Brasil e Israel. O Lula não renovou a permissão para um novo embaixador de Israel no Brasil. O Lula rompeu laços diplomáticos com o Brasil no começo da guerra com o Irã. E depois, sucessivamente, ele foi... no começo da guerra com o Hamas, perdão, gente. E depois ele foi aumentando as hostilidades. E agora, mais do que nunca, também é um ato para provocar Donald Trump, para provocar os Estados Unidos. Porque atingindo Israel, atinge os Estados Unidos também. Olha só. A Venezuela decide cobrar tarifas do Brasil que podem ir a 77%. Não era o melhor amigo do presidente Lula? A Venezuela começou a cobrar tarifas de 15% a 77% sobre produtos brasileiros, mesmo nos casos em que, pelas regras do Mercosul, deveria haver isenção mediante apresentação de certificado de origem. A medida teria sido adotada sem aviso prévio. Ainda não está claro se a cobrança ocorre por erro burocrático, né? Ou se foi uma decisão do governo venezuelano. A informação foi divulgada pela Folha de Boa Vista, Roraima. Por erro, uma taxa de 77% por erro. Por favor, né? Vamos com calma aí, redação, né? E você, o que você acha disso? Aonde nós vamos parar com tudo isso? Aonde nós vamos parar com tudo que está acontecendo? A Venezuela, amigos do Brasil, mas o Maduro está se vingando, né? Porque nas eleições o Lula disse: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, né? Embora o Lula não tenha admitido que houve fraude lá nas eleições de Maduro, mas o Maduro não gostou nada de não ter o apoio do Lula nesses momentos. Não gostou nadinha. E agora está respondendo. Blogueiros da Globo News. Olha só os blogueiros da Globo News. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês o áudio. Os ministros do Supremo estão conversando com Itamaraty, sabe por quê? Tem um dado cruel nesse processo todo. É que as sanções, por exemplo, suspensão de passaporte, de visto, de visto, não é comunicada oficialmente. Eles não chegam e dizem: Flávia, teu visto está suspenso. Então, os ministros do Supremo têm a história de que foram 8 que estão com visto supremo, 3 estão com visto suspenso, 3 não. Mas todos eles têm filho, neto, mulher, gente que tem estudo, tem interesses lá, e nenhum deles pode sair do Brasil. Sabe por quê? Porque eles conversam com o Itamaraty e o Itamaraty não tem resposta, porque o risco é a mulher de um ministro chegar nos Estados Unidos, mesmo com visto, embarca aqui, chega lá e o agente da imigração manda deportar a ministra do Supremo Tribunal Federal. E como fazer isso? Porque não tem comunicação oficial. Gente, olha aí, não tem comunicação oficial. O governo não resolve. O governo não resolve. O governo não tem condições de resolver o problema das mulheres dos ministros. Eles estão desesperados. Eles estão desesperados. E aí,